Olá, vamos resolver essa questão do Enem de 2015, questão 168. O modelo predador-presa foi proposto de forma independente por Alfred J. Lotka em 1925 e Victor Volterra em 1926. Esse modelo descreve a interação entre duas espécies, sendo que uma delas dispõe de alimentos para sobreviver, que é a presa, e a outra se alimenta da primeira, o predador. Considere que o gráfico representa uma interação predador-presa, relacionando a população do predador com a população de sua presa ao longo dos anos. De acordo com o gráfico, nos primeiros 40 anos, quantas vezes a população do predador se igualou à da presa? Vamos lá na nossa lousa. Eu reproduzi aqui, copiei aqui o gráfico da questão para a gente poder brincar com ele. Não tem conta nessa questão, não tem que ficar fazendo conta, mas é uma questão de interpretação de gráficos. E o gráfico diz, o gráfico me dá a população da presa e do predador em função do tempo. O tempo está no eixo horizontal ou eixo X. E a quantidade de indivíduos, de presa e predador no eixo Y. A curva que me dá a população da presa é a curva cheia. E a curva que me dá a população do predador é a curva tracejada. Como que nós interpretamos este gráfico? Vamos supor que eu queira saber qual a população ou quantos indivíduos, quantos indivíduos eu tenho de predador, por exemplo, no ano 30. Como que nós fazemos? Eu vou até o ano 30, identifico aqui o ano 30 no eixo das abscissas e eu vou subindo até tocar na curva. Quando eu toco na curva, eu viro para o eixo Y, para o eixo das ordenadas, e vou até encontrar o eixo das ordenadas, o eixo Y. Ou seja, no ano 30, eu tenho esse valor aqui, 15, Entre 10 e 20 aqui, 15. Ou seja, no ano 30, eu tinha 15 predadores. Vamos fazer a mesma coisa, um outro exemplo aqui, com a curva da presa, que é a curva cheia. Vamos supor que eu queira saber quantas presas eu tenho no ano 50. Então eu acho o ano 50 aqui, no meu gráfico, eu subo até tocar o gráfico, até tocar a curva. Lembre que agora eu estou olhando a presa e não mais o predador. Toquei o gráfico, então eu viro e vou atrás do eixo Y, Achei esse valor aqui. Ou seja, no ano 50, eu tinha aqui 45 presas. Então, a quantidade de presas e predadores me dá quando eu toco o gráfico e viro para o eixo Y, que é o eixo que me dá aqui a população, Então, a questão pergunta quantas vezes a população de presa e predador se iguala, ou seja, quando que elas são iguais. Basta eu ver em que pontos que as curvas se cruzam, Prestem atenção aqui, por exemplo, neste ponto. Quantas presas eu tenho aqui, quantos predadores eu tenho? Tanto presas quanto predadores, eu tenho 10. Outro ponto, aqui, quantas presas e predadores eu tenho? Basta eu olhar aqui no gráfico, 35. E há vários pontos aqui em que a quantidade de presas e predadores é a mesma. Aqui, por exemplo, aqui também, aqui também, aqui também, aqui também e aqui também. Mas vamos retornar lá na questão. A questão pede, de acordo com o gráfico, quantos
nos primeiros 40 anos, quantas vezes a população do predador se igualou à da presa. Então, apenas nos primeiros 40 anos. Ou seja, só até aqui que eu vou verificar. Daqui para frente, de 40 para frente, eu vou ignorar. Então, basta ver aqui contar quantas bolinhas vermelhas eu desenhei aqui, né, que foi quando que as populações tiveram mesma quantidade, mesmo valor. Então, tem essa bolinha aqui, 1, esta outra bolinha aqui, 2, esta outra bolinha aqui, 3, e esta outra bolinha aqui, 4. Né? E a partir daí, eu já paro a minha contagem, porque a questão pede só até nos primeiros 40 anos. Então, 4 vezes as populações de presa e predador se igualaram. Se nós voltarmos lá nas alternativas da questão, alternativa letra C de casa. É isso aí.